Olá, meus amores! Esta videoaula é resultado da nossa aula online de hoje, certo? Então, fiquem bem ligados ao roteiro. Peguem o livro de ciências para acompanhar. Vamos lá? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Meus amores, nós vamos iniciar da página 77. Vamos lá? Corrigindo. Mãos à obra. Questão 1. Leia as legendas a seguir, destaque os adesivos do material complementar e cole adequadamente, fazendo a correspondência correta entre legenda e imagem. Lembrando que os adesivos estão lá na página 187, bem no início da página, ok? Então, qual dos adesivos que nós vamos colar como matéria? A árvore, certo? Porque ainda é uma matéria, ok? E o corpo? O corpo são os galhos da árvore, os troncos, né? Que já foi cortado, já tem um limite, ok? E o objeto, aquele que tem utilidade, né? Que passa a ter serventia. Aqui nós vamos colocar a mesa, ok? Questão 2. A mesma massa de um líquido foi colocada em recipientes distintos, como mostrado na imagem a seguir. O volume do líquido é diferente em cada um dos recipientes? Justifique. Gente, observem, a mesma massa, somente mudou os recipientes. Então, ó, todos os recipientes têm a mesma massa de um líquido colorido. Então, vejamos a resposta. O volume do líquido é o mesmo em todos os recipientes, porque é a mesma quantidade. O que muda é a forma em que o líquido se adequa, ou seja, ao formato do recipiente. Gente, ele tem a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de volume. O que muda é o formato aqui, ó. Aqui ele vai ficar mais num vidro mais fino, aqui ele vai esparramar mais. O líquido tem esta característica de se moldar de acordo com o recipiente, certo? Agora, nós vamos para a página 78. Vamos lá? Questão 3. Leia a tirinha a seguir. Então, nós observamos ele abrindo a torneira. Aí vem ele observando a banheira bem cheia. Ops, acho que enchi demais a banheira. Então, a tirinha está relacionada com qual propriedade da matéria? Justifique. Então, vejamos. Ela está relacionada com a impenetrabilidade da matéria, pois dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, também relacionada ao volume, certo? O corpo do menino e a água são os corpos, e o espaço é a banheira, ok? Lembrando, não precisa estar com estas palavras, mas tem que ter o mesmo sentido. Então, o principal aí é impenetrabilidade, ok? Questão 4. Em nosso dia a dia, temos contato com materiais em diferentes estados físicos. Observe a imagem a seguir e identifique pelo menos 2 objetos escolares em estados físicos diferentes. Gente, aqui pode ter uma resposta pessoal, mas, como exemplo, né, sugestões, as canetas, elas são materiais sólidos. Pode ser os lápis, o durex, né? Pode ser a calculadora, entre outros. Agora, as tintas são os materiais líquidos, ok? De líquido aí, eu só encontrei as tintas, certo? Questão 5. Determine qual é o estado físico dos materiais encontrados dentro das embalagens a seguir. Então, vejamos, dentro do cilindro de oxigênio, qual é o estado físico, né? Que nós encontramos aí? Gasoso, ok? Continuando na página 79.
Questão 5. E dentro do vidro de shampoo, qual que é o estado físico da matéria aí? Aqui é o líquido. O shampoo está no estado líquido. E dentro da embalagem de chocolate? Que bom, hein? Gostoso que é chocolate, hein? Neste caso, ele está no estado sólido. Ok, pessoal? Agora, vamos para a questão 6. Mateus saiu da piscina de um clube e, em vez de usar a toalha para secar o corpo, ficou sentado em uma cadeira, tomando sol. Qual mudança de estado físico ocorreu com a água na superfície do corpo de Mateus? Justifique. Então, imaginem essa situação. Tenho certeza que já aconteceu com vocês também, hein? Então, a água no estado físico líquido passou para o vapor lentamente, com o aumento da temperatura, né? Com o sol aquecendo. Então, chamamos esse processo de evaporação. Lembrando, gente, pode ser vaporização. Mas, dentro da vaporização, nós temos dois tipos. Então, neste caso, como foi lentamente, não teve as bolhas, né? Então, nós chamamos de evaporação e não ebulição, ok? Questão 7. Tiago resolveu tomar um picolé de frutas em um dia muito ensolarado e percebeu que o picolé começou a escorrer por sua mão. O que aconteceu com o picolé que o fez derreter? Um dia muito ensolarado, então significa que a temperatura aumentou. Então, se a temperatura aumentou, o que aconteceu? Fusão, ok? Estava lá, ó, num picolé bem quente, ele começou a derreter. Então, passou-se pelo processo de fusão. Questão 8. Analise as transformações a seguir e assinale aquelas que correspondem às mudanças de estados físicos da matéria. Então, olha, tudo que se refere às mudanças de estados físicos. Letra A. Transferência de água líquida de uma garrafa para um copo? Mudou? Não, aqui não teve mudança de estado físico. Letra B. Divisão de um pedaço de metal em pedaços menores? Não, que continuou também sendo sólido, né? Só dividiu, certo? Letra C. Derretimento de uma peça de metal sólida até ela ficar líquida? Sim. Então, aqui, ó, estava no sólido, passou para líquida, ok? Letra D. Congelamento da água líquida ao ser colocada em um freezer? Sim, aqui mudou, né? Do líquido para o sólido. Letra E. Preenchimento de um balão com gás hélio ou gás nitrogênio? Aqui mudou de estado físico? Não, aqui continuou também sendo gasoso, né? Em forma de gás. Letra F. Formação de vapor de água durante o cozimento de um alimento? Mudou de estado? Sim, a água começou a evaporar. Então, aqui também devemos marcar, ok? Agora, nós vamos para a página 80. Questão 9. Leia a notícia a seguir. Fortaleza registrou um fenômeno meteorológico incomum na cidade na manhã desta quarta-feira, 11. Em diversos pontos da cidade, uma névoa deixou o céu encoberto e acinzentado. Em Messejana, a neblina cobriu a lagoa e parte do bairro. Pequenas gotículas de água que se formaram após a condensação provocaram um fenômeno, de acordo com o meteorologista Davi Ferran, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNCEMI. Então, essa é uma notícia, né? Um trecho de uma notícia. Questão. Qual é a mudança de estado físico mencionada na notícia? Qual é o estado físico da água antes e depois dessa transformação? Então, vejamos. A mudança de estado físico mencionada na notícia é a condensação, certo?
pois a água estava no estado gasoso, no vapor, e passou para o estado líquido quando esteve com a camada mais fria, certo? Questão 10. A seguir, observe a imagem de um experimento realizado em laboratório envolvendo um sólido branco. Então, aqui dentro nós temos um sólido branco. E aí ela está se transformando em vapor. Considerando que esse experimento retrata mudanças de estados físicos, indique a primeira transformação ocorrida. Qual será, hein? Aqui foi a sublimação, pois passou do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Essa é a primeira mudança, ok? Agora, nós vamos para a página 81. O que eu aprendi? Então, vejamos esse mapa conceitual e vamos completar. Matéria. Matéria, ela apresenta massa e ocupa lugar no espaço, certo? Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Quais são as transformações dos estados da matéria? Então, vejamos. Como podemos chamar do sólido diretamente para o gasoso? Como que chama esse processo? Sublimação, certo? Como podemos chamar o processo que vai do sólido para o líquido? Nós chamamos de fusão, porque aí aconteceu o aumento da temperatura, lembram? E do líquido para o gasoso, como se chama o processo? Aqui, vaporização. Lembrando, vaporização tem duas formas, evaporação e ebulição. Mas aqui não destaca, né, o processo, qual utilizado, mas sim do líquido para o gasoso. Então, nós colocamos vaporização, certo? E agora, do líquido para o sólido, como nós chamamos? De solidificação. E do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Aceita-se os dois nomes, ok? E do gasoso diretamente para o sólido, sem passar pelo estado líquido, nós chamamos de ressublimação, ok? Meus amores, teremos agora um recesso escolar. Sim, aquele recesso que acontece em julho, neste momento ele será adiantado. Ou seja, ele vai acontecer entre os dias 18 de maio e 1º de junho. Mas por quê? Por causa da pandemia. E por causa da pandemia, para que depois, assim que pudermos retornar às nossas aulas presenciais, a gente possa ficar mais tempo juntinhos, certo? Aí nós podemos ficar até dezembro, né? Bem juntinhos, sem ter esse recesso, ok? Então, meus amores, aproveitem para ficar bem juntinho da família, brincar, ler bons livros, descansar, rezar para acabar tudo isso e aproveitar ao máximo esse tempo em casa. Tudo isso deve ser feito em casa, não na rua, tá bom? Não é para viajar, é para descansar em casa, curtir a família, tá bom? Para quem não fez as atividades, fazer, porque quando retornarmos, fica tudo bem caprichado, tá bom? Mas não se esqueçam, amanhã nós temos aula online, então eu aguardo vocês. 1 milhão de beijos carinhosos. E até breve. Até amanhã!